Você vai deixar aberta a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, que nós vamos estudar esse texto de Romanos capítulo 3 a partir do verso 9. Romanos capítulo 3, verso 9. Vamos iniciar a leitura. O texto aqui diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Só até aí. Curve mais uma vez a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio de estarmos diante de Ti, de podermos prestar culto ao Senhor mesmo não merecendo. Senhor, que nessa noite o Seu Espírito Santo traga a plena convicção nos nossos corações, dos nossos pecados, de quem nós somos, do que existe de fato em nossa mente, em nosso coração, nos nossos sentimentos, do que existe de fato em nós. Mostra a nós os efeitos profundos, terríveis e devastadores do pecado, mas ao mesmo tempo, que a Tua graça encha esta mensagem, que a Tua graça se manifeste nessa mensagem, para mesmo entendendo os pecados, nós entendermos o profundo amor de Deus por meio de Cristo, para entendermos a eficácia do Seu sacrifício que Ele promoveu sobre cada um de nós, sobre os que crerem. Pai, pela Tua misericórdia, fala com cada um de nós e nos edifica e nos fortalece, para que possamos continuar, meu Deus, caminhando diante de Ti e glorificando o Teu santo nome, porque o Senhor nos trouxe tão grande salvação. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se eu terei tempo para expor todos esses versos, mas vamos tentar. A carta aos Romanos é uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Alguns entendem a carta aos Romanos como a acrópole da fé. A carta aos Romanos contém uma das principais doutrinas que envolvem o Evangelho de Jesus Cristo.
a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ela é extremamente importante para nós, porque ela foi o motivo do estopim da reforma protestante. A doutrina da justificação, muitos homens deram o seu sangue, a sua vida, para que ela fosse ensinada e para que ela fosse afirmada como elemento essencial da fé para o cristão. E esta doutrina ela é muito bem exposta e ela praticamente é o motivo pelo qual Paulo envia esta carta. Os destinatários para quem Paulo envia essa carta são os cristãos que estão em Romanos, os amados que estão em Roma. Isso ele prova em Romanos 1,7. E o tema central da carta, o objetivo principal dessa carta é explicar o Evangelho como a justiça de Deus mediante a fé. E esse tema ele traz em Romanos 1, do 16 ao 17. A fé como um meio, a fé em Cristo como um meio para cumprir a justiça de Deus. E Paulo envia essa carta para os romanos para confortar eles diante de um período de grande perseguição que eles viviam, diante da dificuldade que eles enfrentavam. Paulo então manda essa carta para confortar eles e mostrando a eles que sim, havia possibilidade deles serem salvos. Sim, eles poderiam ir para o céu, apesar dos seus pecados e apesar da maldade que rodeava eles. Nada mais oportuno do que um tempo como esse, onde a pandemia revelou um nível ainda maior. Na verdade, eu nem sei se ela só mostrou um nível maior da maldade e da crueldade do ser humano. O que nós mais ouvimos nas notícias de jornais é a corrupção moral, a corrupção política, enfim. O que nós mais vemos manifestados, o que mais se manifestou nesses dias de pandemia, foi a crueldade do ser humano e a podridão que ele carrega dentro do seu coração. E dentro da carta aos Romanos, o capítulo 3, ele vem para nos mostrar de forma ainda mais detalhada o que você tem percebido, e eu creio que alguns até têm se assustado diante do que estão vendo. O capítulo 3, ele vai nos mostrar exatamente o que existe no coração do homem, o que existe no seu coração, se você ainda não foi regenerado, se o Espírito ainda não transformou o seu coração, não trouxe a você a salvação. Isso aqui existe no seu coração. Isso aqui existe também no meu coração. Mas pelo fato dele ter sido regenerado, essas coisas foram aplacadas em Cristo. E no coração daqueles que creem, também aconteceu a mesma coisa. Steve Lawson, num dos seus livros, um grande pregador e expositor da palavra de Deus, ele vai, ao falar de Romanos, do capítulo 3, ele fala que Paulo aqui nos ensinou que todos os aspectos do ser interior do homem, a mente, as emoções e a vontade, foram corrompidos pelo pecado. A mente do homem está obscurecida, seu coração é depravado e a sua vontade está morta. E em consequência, o homem caído é incapaz de contribuir com algum bem espiritual para a sua salvação. Em resumo, em tudo e por tudo o homem não regenerado sofre a maldição mortal do pecado. Nesses dias, muita discussão política, muita discussão ideológica tem ocupado o tempo dos cristãos. O que mais sai da boca dos cristãos hoje em dia, quando você conversa, é discussão política, discussão ideológica. Se você ir para as redes sociais, você vai ver que a discussão política e ideológica tomou a frente dos cristãos e parece que eles estão dispostos a morrer pela discussão política e pela discussão ideológica. Mas eles se esqueceram que o maior problema da humanidade nunca vai ser a política, nunca vai ser uma questão ideológica. O problema da humanidade sempre vai ser para o cristão, para o homem espiritual que discerne todas as coisas e de ninguém discernido, sempre será o pecado. Eclesiastes fala que Deus ordenou todas as coisas de forma correta, mas o homem veio e ele destruiu tudo. E óbvio que Salomão estava fazendo referência a Gênesis nesse momento, ao pecado que aconteceu, que entrou na criação
e corrompeu completamente o homem. E enquanto o nosso corpo mortal não for revestido de imortalidade, o principal problema nosso sempre será pecado. Meu irmão, teu problema não vai ser esquerda ou direita. Teu problema não vai ser marxismo. Teu problema não vai ser humanismo secular. Teu problema não vai ser relativismo. Sabe por quê? Porque por trás de cada uma dessas correntes ideológicas, porque tanto por trás da direita quanto por trás da esquerda, estão homens dominados nos seus corações pelo pecado, influenciados por esse mal que tem causado guerras, que tem tirado a paz, que causa violência, que causa indiferença no coração do homem. Não são questões ideológicas, não é discussão política, nunca vai ser. O cristão precisa ter os olhos fixados na palavra, porque a palavra representa a vontade de Deus revelada a nós. E a vontade de Deus revelada a nós mostra que o principal problema do homem é pecado. E nós devemos todos os dias se preocupar com o pecado. Chega de se preocupar com direita, com esquerda. Chega de se preocupar com discussão ideológica. Eu sei, eu estudei essas coisas, são importantes, são. Mas nós não fomos chamados para isso. Fomos chamados para se apartar do pecado. Para lutar contra o pecado. Para dar nome ao pecado. E estamos indiretamente trocando a palavra mais agressiva da Escritura, que é pecado, por marxismo, por esquerda, por direita. E você vê cristãos divididos no meio de uma discussão que nunca vai ter fim, quando todos deveriam estar unidos, lutando contra o pecado. A estrutura de Romanos, ela é simples até chegar no capítulo 3. Vamos tentar passar isso rápido. Romanos 1, do 1 ao 15, Paulo vai tratar de questões introdutórias. Ele está introduzindo a carta e trata ali de questões introdutórias. 1, do 16 ao 17, ele trata do objetivo da epístola, que é essa questão da justificação mediante a fé. Do capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, Paulo mostra que os gentios são condenados a sofrerem terríveis efeitos morais por terem rejeitado a revelação divina na natureza. Capítulo 2, do verso 1 ao 16, Paulo mostra que os gentios moralistas são condenados por não viverem de acordo com os preceitos e as suas consciências, ambos dados por Deus. Verso 12 ele diz, todos os que pereceram, capítulo 2, né? Todos os que pecaram sem lei também perecerão, vão ser condenados. No capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 8, Paulo mostra que os judeus são condenados por causa da sua confiança em alguns aspectos religiosos externos, que não são acompanhados por uma obediência de coração e por uma fé em Deus. O verso 29 ele diz, porém o judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está falando aqui em pequenas letras até chegar no 3? Para nós entendermos o 3. No capítulo 1, então, do 18 até o capítulo 2, verso 16, mostra o seguinte, os não-judeus, gentios, todos estão condenados, certo? E do capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, verso 8, que é um verso antes desse que eu li, ele mostra que os judeus também, todos estão condenados. Paulo, então, no desenvolvimento da sua carta, mostra que tanto judeu quanto não judeu, até o presente momento que ele está descrevendo, não podem ser salvos. Gentios negaram a consciência, os preceitos, negaram a revelação de Deus na natureza, e eles sofrem os efeitos terríveis do pecado, por rejeitarem a Deus. E os judeus da mesma maneira,
por não se sujeitarem à lei de Deus e acharem que por observar determinados aspectos religiosos, cerimoniais, podem ser salvos pela sua própria força, pelo seu próprio mérito. E Paulo mostra também que não. Então, diante desses fatos, como alguém pode ser salvo? Como que um judeu então pode ser salvo? E como que um gentio, nós, não judeus, podemos ser salvos? E ele começa então o versículo 9 do capítulo 3. Vamos acompanhar, deixa sua Bíblia aberta então, capítulo 3, verso 9. Ele diz aqui o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Que se conclui, ou seja, diante do que foi apresentado por Paulo em Romanos 1, 18, até o capítulo 3, verso 8, diante de tudo isso, ele, como judeu, tem alguma vantagem? Não. Paulo, então, aqui responde, ele está nessa pergunta, temos nós qualquer vantagem? Paulo está questionando se ele, como judeu, juntamente com os judeus, tem qualquer vantagem com relação à salvação. E aí ele responde, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus quanto os gregos, os gentios, né, no caso os gregos aqui, faz uma referência, a palavra gregos aqui é para abranger os gentios, de uma maneira geral. Paulo então fala, não tem qualquer vantagem de ser judeu. Tanto faz ser judeu nesse momento, quanto grego, quanto gentil. Por quê? Porque todos estão condenados. Ele demonstrou, como eu disse, no Romanos 1, 18 até o 2, 16, e os judeus do Romanos 2, capítulo 2, 17 até o 3, 8, que todos estão condenados. No sentido de que para Deus, que Paulo está querendo dizer, é que para Deus não existe um povo diferente do outro quando se refere ao pecado. Não há vantagem no fato de ser judeu, ou grego, ou gentil, quando se diz respeito ao pecado. E Paulo então termina aqui esse verso 9 dizendo que todos, temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos estão. Interessante que a palavra grega que estão, einai, ela está no tempo presente, demonstrando que todos estão sob a influência do pecado. Então até aquele momento, todos estão, os que não creem, todos estão sob essa influência. Aqueles que não creem em Cristo e não foram regenerados, ainda estão sob essa influência destruidora. E se continuarem sob essa influência destruidora, não poderão estar no céu. Mas como que todos estão debaixo dessa influência destruidora? O que aconteceu? Gênesis capítulo 3, você não precisa entrar, mas depois você pode estudar isso. Abre na sua casa e leia durante a semana, medite nos textos. Gênesis capítulo 3 mostra a queda do homem. E em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, desobedecem a Deus. E o pecado passa a atuar sobre a raça humana. Romanos 5, Paulo explica isso, Romanos 5,12, ele diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os pecaram. Todos nós somos descendentes de Adão, ele é o primeiro, criado por Deus. Então, diante do fato de Adão ter pecado, toda a raça humana, que é descendência dele, está sob a influência destruidora do pecado. Talvez aqui um exemplo que poderia demonstrar o que Paulo está falando aqui, é se eu pegasse um balde de sangue e pegasse uma camisa branca, e mergulhasse essa camisa dentro do balde de sangue, várias vezes. Quando eu levantar essa camisa, toda ela vai estar manchada de sangue. Toda ela vai ser contaminada por aquele sangue. Da mesma maneira, Adão, quando ele peca, todos os seus descendentes, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai, todos vão ser influenciados pelo pecado. Na teologia, inclusive, é utilizada uma expressão em relação a essa questão do pecado.
é usada a expressão efeitos noéticos do pecado. Não tem nada a ver com Noé, que tem muita gente que pensa que é Noé. Efeito noético vem da palavra nous, que significa mente. Então, o efeito noético significa que é a consequência da queda no intelecto humano. A pessoa humana por inteira, incluindo todas as suas faculdades, foi devastada pela corrupção da natureza humana. Gênesis 2:17, Deus já havia dito para o homem o que aconteceria. Quando ele está dando umas prescrições sobre o jardim do Éden para Adão, ele fala, no 2:17, no final, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Paulo, quando escreve Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, ele estava se referindo exatamente a essa passagem de Gênesis 2:17, para falar que todos os que diante de Adão sofreram pela influência do pecado, e o salário desse pecado é morte. Morte diante de Deus. Morte. A maioria das igrejas não entendem esta realidade da morte. E muitas caíram na argumentação de Satanás no Éden, porque no Éden, em Gênesis capítulo 3, verso 4, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Muitos ensinam hoje que o homem no dia lá do Éden, ele não quebrou o pescoço e morreu, ele só teve uma lesão no braço, só quebrou o braço. Mas se ele só quebrou o braço, significa que a argumentação de Satanás é a que está correta, e não a de Deus. Deus falou que se o homem comesse daquela árvore, ele certamente morreria. A serpente falou que não, você não vai morrer, mas Deus falou que morreria. E depois disso, o efeito sobre a humanidade é pecado. Todos estão, como Paulo diz aqui no final do verso 9, estão debaixo do pecado. Debaixo é sujeito ao domínio do pecado. Diante de Deus estamos sobre um terrível peso do pecado e uma carga de culpa. A espada de Deus, ela está sobre o pescoço dos que não creem, pronta para decepar os pecadores. Salmos é até agressivo nesse sentido. Salmo 7:12 diz, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Em nenhum momento das Escrituras Deus vai amansar, vai amenizar ou vai relativizar qualquer coisa em relação ao pecado. O salário do pecado sempre será morte, afastamento de Deus. E agora nos próximos versículos, Paulo irá provar com várias passagens do Antigo Testamento, que era o que ele tinha à sua disposição naquele momento, os sinais dessa morte em todos. Vamos começar aqui então, no verso 10. Ele diz o seguinte no verso 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. Mais uma vez, Paulo enfatiza que ninguém escapou da morte do pecado. Todos estão debaixo dos efeitos devastadores dele. E interessante aqui que a palavra justo, quando ele fala não há justo, justo aqui no grego significa justo, reto. Significa livre de condenação, sem culpa ou inocente. Então o que Paulo está querendo dizer? Não há um reto. Não há um inocente, não há um livre de condenação, nenhum sequer. Muitos que estão na igreja, quando você hoje em dia, nós passamos muito isso em algumas ocasiões, já passei isso aliás em algumas ocasiões, em entrevista de algumas pessoas quando estão vindo para a igreja. Você pergunta para ela, para ver se ela tem um entendimento do que é o Evangelho. Pergunta para ela assim, por que você vai para o céu? Você acha que você vai para o céu? A maioria responde, tem evangelismo, nós já tivemos essa experiência. Não, eu acho que vou para o céu sim. Tá bom. Por que você vai para o céu? Aí as pessoas começam. Olha, eu vou para o céu porque eu tentei ter uma vida digna, porque eu pertenci a uma igreja, eu contribuí para a caridade, eu nunca fiz nada realmente mal.
nunca matei ninguém, nunca roubei. E começam então uma argumentação, toda ela baseada em mérito humano, em obra humana. Não, eu fiz, eu aquilo outro, tentei, eu consegui, vivi, olha para mim, eu sou uma pessoa boa, eu não sou tão ruim como estupradores que estão presos. Todos têm essa argumentação. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo pensam dessa maneira. Por que você vai para o céu se te perguntar? Qual que é a sua resposta quando te perguntam por que você vai para o céu? Por que você acha que você vai para o céu? Como é que você foi salvo? Como é que você acha que você foi salvo? Se você responde dessa maneira, eu escolhi a Deus? Não, porque um dia na minha vida, Deus viu que meu coração era bom, e aí Ele me escolheu para andar com Ele. Ou então você fala assim, não, sabe o que acontece, pastor? Eu vou na igreja todo dia, direto, eu oro todo dia, tenho minha oração, faço culto familiar, tenho uma vida digna. Qual que é a sua resposta? Baseado nessa sua resposta, Deus fala aqui, não há um justo, nenhum sequer. Significa que não tem nenhum inocente, não tem nenhum reto. E, inclusive, toda essa sua resposta baseada em bondade e em atos, não são suficientes diante de Deus, porque Ele fala que não tem um justo, não tem um inocente, nenhum sequer. Quando você começar com essas argumentações para dizer a respeito da sua salvação, que você ouça o Senhor dizer em alto e bom som por meio da sua palavra, não há um justo, não há justo nenhum sequer, não há um justo nessa terra. O verso 11 ele continua, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. O que não há quem entenda? É a incapacidade do homem de entender as coisas de Deus. Como criatura caída, nós queremos ter a Deus, nós não queremos ter a Deus como parte das nossas considerações. Você fala, pastor, você está enganado, tem muita gente buscando a Deus, olha a quantidade de religião e de igreja. Sabe o que essas pessoas, a maioria, infelizmente, dessas pessoas está atrás? Do que Deus pode dar a elas, e não da verdade de Deus que confronta elas. Por isso que você vê hoje a maioria das igrejas, que não pregam um evangelho que fala do pecado, que afronta o pecado, estão lotadas. A alma humana é massageada, onde se fala somente do bem-estar social, de uma vida tranquila, e não se afronta o pecado. Quando todos estão aí lotando essas igrejas, e a palavra de Deus está dizendo, não há justo, nenhum sequer. Olhe para a pessoa que está aí do teu lado agora, sentada na sala, ou onde você estiver, olha para ela, ela não é justa, porque não há um justo. Se houver um justo, a palavra de Deus tem que ser rasgada, ela se torna uma mentira. E ele continua, não há quem busque a Deus, ainda no verso 11, após o pecado a humanidade corre de Deus. Vamos lembrar em Gênesis novamente, Gênesis 3, depois da queda. Depois da queda, Adão e Eva, eles precisam coser folhas para tampar a sua nudez. E Deus, ele sempre descia na viração do dia, não sabemos de que forma que era isso, mas compreendemos que era uma intimidade íntima que ele gozava com Adão. Mas quando então Deus vai descer na viração do dia, ele pergunta, Adão, onde você está? Sabe por quê? Porque um dos maiores efeitos do pecado no coração do homem é afastar o homem de Deus. O homem então, a partir do momento que ele pegou, ele cata a sua culpa e começa a correr de Deus, em disparada contra Deus. A humanidade então, ela corre da verdade de Deus. Já percebeu no evangelismo, quando você fala para uma pessoa que ela é má, ela corre da verdade, ela corre do anúncio da verdade. Quando ela é deixada nu aos olhos de Deus, ela corre. Por isso que Paulo fala, não há quem busque a Deus. Por quê? Porque depois do pecado, a humanidade ela está correndo de Deus,
Se Deus não tivesse ido atrás de Adão e Eva pela própria iniciativa dele, Adão estaria correndo de Deus até hoje. Por isso que não há hipótese de se confiar em correntes teológicas que dizem que o homem, ele tem autonomia para ir até Deus. Não, meu irmão. O homem está morto. O homem está destruído. Paulo é muito claro na sua argumentação, ele começa a usar aqui vários versículos, eu nem falei, o como está escrito aqui, do verso 10 aqui, da parte B até o 18, Paulo cita Salmo 14, do 1 ao 3, Salmo 53, 1, 2, Salmo 5, 9, Salmo 143, Salmo 10, 7, Isaías 59, 7 ao 8 e Salmo 36, 1. Ele reúne todas essas passagens e ele constrói a sua argumentação para mostrar o que Deus já falava por o homem no Antigo Testamento em relação aos seus pecados. E um dos efeitos ele não busca Deus. Ninguém em sua condição natural, sem ter sido regenerado por Deus, pode procurar a Deus, ou pode ir atrás de Deus. Todos estão fugindo. As falsas religiões, como eu disse a vocês, elas não demonstram o homem correndo para Deus, pelo contrário, elas demonstram o homem fugindo da verdade de Deus. Por isso as falsas religiões, por isso as falsas denominações e as falsas igrejas, é o homem correndo da verdade de Deus, que demonstra quem ele é de fato, aos olhos de Deus. Buscar a Deus de forma verdadeira e que Ele aceite é somente por meio de Jesus Cristo. Como está escrito em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Ele é o único meio de buscar a Deus. Tudo então o que é feito fora de Cristo, sem o sacrifício de Cristo, sem a mediação e a intercessão de Cristo, é pecado, pois é feito sobre o efeito e sobre a causa drástica do pecado. Depois aqui no verso 12, Paulo começa a sua argumentação dizendo, todos se extraviaram. Todos se extraviaram aqui. Se no verso 9, nós entendemos que o pecado é desviar-se do caminho reto de Deus. A palavra pecado, na verdade, até significa isso, no grego. Desviar-se do alvo, desviar-se do caminho. Se o pecado é desviar-se do caminho, então, obviamente, que todos os que estão debaixo do pecado, todos se desviaram do caminho certo, o qual está descrito em João 14,6. O caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Se todos extraviaram, todos então estão fora desse caminho. Paulo então termina aqui, no verso 12, dizendo, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tudo então que você faz está debaixo da influência do pecado. Então todas as suas atitudes, certamente, se não feitas mediante a ação de Cristo, mediante a fé em Cristo, não agradam a Deus. Por isso não há uma pessoa que faça o bem, nenhum sequer, Paulo argumenta. O que, talvez um versículo que mais demonstra aqui, de forma profunda, o que Paulo está querendo dizer, é Isaías 64,6, quando Isaías diz que, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Esse versículo pode ser explicado o seguinte, os leprosos, a carne deles começava a apodrecer, conforme a lepra avançava, a lepra era uma doença, na época bíblica, que era muito feroz e que era muito combatida na época dos tempos bíblicos. E essa doença, ela apodrecia a carne humana. Então, muitas vezes, os leprosos, eles envolviam seus corpos, a sua pele, com lenços, ou até lenços perfumados, para tentar fazer com que aquela carne de baixo que estivesse apodrecendo, não ficasse exalando um cheiro tão ruim. Trapo da imundícia são esses panos que depois de um certo tempo eram tirados dessas pessoas que estavam sob o efeito da lepra e vinham com um pedaço de carne apodrecida. É a maneira como Deus nos vê, e as nossas justiças, e os nossos méritos, e as nossas boas obras. Deus olha para elas e fala que nós somos como imundo, e as nossas justiças, as nossas obras, como o trapo da imundícia, ou seja,
podre, vil, sem qualquer valor. Depois Paulo aqui vai do verso 13 ao 14 dizer o seguinte: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Primeiro então, do verso 10 ao 12, Paulo demonstra a universalidade do pecado, que o pecado pegou a humanidade como um todo. Depois do verso 13 ao 14, Paulo demonstra a corrupção do homem nas suas palavras. Ele fala que a garganta é um sepulcro aberto. Ele mostra isso para demonstrar a deterioração do coração do homem. Quando ele abre a sua boca, a boca dele, a garganta dele é um sepulcro aberto. O que é um sepulcro? Sepulcro, na verdade, naquela época, em termos simples, hoje seria um caixão. Então, os sepulcros eram fechados, os caixões eram fechados para abafar o mau cheiro do corpo em decomposição. Paulo fala que o ser humano, a boca dele, a garganta dele é como um sepulcro aberto, vem podridão, deterioração, decomposição do coração podre que existe nele. Com a língua urdem engano, ou seja, os seres humanos usam a língua para enganar, para proferir mentiras. É o que você vê hoje nas chamadas fake news. Quantos que estão aí usando da mentira à torta direita? E quantos cristãos também não participam dessa mesma, que se dizem cristãos, que participam desse mesmo pecado? Com a língua urdem engano. João 8,44 é muito claro em relação a isso. Jesus diz que quando ele profere a mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, se referindo ao diabo. Depois aqui, Paulo ainda fala em relação à boca, e ele fala que a boca deles está cheia de maldição e amargura. Deseja o pior para os outros, nutre ódio dentro de si. É o que existe no coração do homem. Agora Paulo vai começar do verso 15 ao 17, mostrando a corrupção do homem nas suas ações e nas suas atitudes. E ele vem e diz: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Pés velozes para derramar sangue, não há qualquer consideração para com o próximo, e quando existe, é fruto de alguma intenção de ganhar pontos ou acumular pontos para a vida pós-morte. Quando o ser humano pratica obra de bondade, na verdade, o que ele prova é para tentar ganhar mérito para a vida próxima. Por quê? Porque a Bíblia mostra que os pés do homem e da mulher que não foram regenerados são pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Tudo que o ser humano toca, ele destrói e corrompe. Olha o mundo à sua volta. É simples ver o que o mundo cheio de pecados ocasionou e ocasiona nesse mundo. O que o homem cheio de pecados ocasiona e ocasionou nesse mundo. Quantas guerras marcaram na humanidade, principalmente no século XX. A fome até hoje, diante de tantas pessoas com tanto dinheiro, com economias extremamente potentes, com muito dinheiro. Países com bilhões e bilhões de dólares, de euro, que poderiam erradicar a fome do mundo. E mesmo hoje, em dados atuais da ONU, 820 milhões de pessoas no mundo ainda sofrem fome. Ou seja, nos caminhos do homem há destruição e miséria. Depois ele diz: desconheceram o caminho da paz. É a tendência do ser humano ao conflito. O ser humano sempre tende ao conflito, é as guerras. Você vê vários governos, até hoje, no meio dessa pandemia, a briga que está tendo entre os governos, entre países, discussões sobre soberania, sempre acontecem. As guerras marcaram essa desconhecer o caminho da paz. Aconteceu algo aqui em Franca esses dias. Um irmão me mostrou um vídeo que aconteceu agora, na pandemia. O ônibus acho que tinha umas 15 pessoas. E um homem começou a discutir com o outro lá no fundo do ônibus. Estava até de máscara. E de repente, no meio da discussão, um arrancou a faca e começou a desferir facada, olha, desenfreadamente contra o outro homem. Se o outro homem não segura, ele tinha matado ele naquele exato momento.
termina o vídeo, um poço de sangue, assim, ó, tudo, saiu até nas notícias aqui da região de Franca. O ser humano está assim. Já viu a pessoa, hoje tem gente que mata o outro, por causa que o vizinho aumentou o som, outro cara cata uma arma, cata um negócio, vai lá e mata o outro. Mata quantos que estão matando a namoradas por terminarem um relacionamento? A violência doméstica que cresceu no meio dessa pandemia, o homem desconhece o caminho da paz, e não se engane, cristão. Se você pensa que o seu coração não existe, isso porque ele existe. O que aplaca o teu coração de cometer atrocidades maiores é o amor e a graça de Cristo sobre você. Senão você faria coisas como essa. Desconhecer o caminho da paz, é óbvio que ele desconhece. Por quê? Porque Jesus que deixou a paz. João 14, 27, deixe-vos a minha paz vos dou. Somente através de Cristo nós temos a paz com Deus. Romanos 5:1, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só através dele nós temos a paz. Depois, por fim, Paulo vai demonstrar a corrupção do homem no seu relacionamento com Deus. Verso 18, Paulo diz o seguinte no verso 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor a Deus. Como temer a Deus sem Cristo? Posto que sem Ele nós somos inimigos de Deus. Romanos 5:10, Paulo diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, a única maneira de ser reconciliado com Deus, de ter paz no seu relacionamento com Deus, de ter novamente um relacionamento gracioso com Deus, é por meio de Cristo. Sem isso, você é inimigo de Deus. Se você não gosta de Cristo, se você não crê em Cristo, a palavra de Deus o chama de inimigo. Inimigo de Deus. Quer você queira crer ou não, mas a palavra te chama de inimigo. Se você não teme a Cristo, se você não se submete a Cristo, se você não crê em Cristo ou não respeita a obra de Cristo. Então como vai temer a Deus? Os ímpios agem como se Deus não existisse, como se não existisse nenhum ser diante de quem eles são responsáveis por sua conduta e que tem a intenção e o poder de puni-los por sua iniquidade. Não há desejo de honrar ou glorificar a Deus como Deus. Meus irmãos, você está entendendo quem nós somos? Você está entendendo agora o que Cristo fez por você na cruz do Calvário? A Bíblia mostrou aqui a universalidade do pecado, todos foram atingidos. Mostrou a corrupção na boca, suas palavras contaminadas pelo pecado. Mostrou a corrupção do homem nas suas atitudes. Pés urdindo, pés velozes para derramar sangue, caminho de destruição e miséria. E mostrou a sua corrupção no relacionamento com Deus. O que resta para nós? Nada. Resta para nós condenação, resta para nós inferno, resta para nós a lei de Deus, a espada de Deus no nosso pescoço, pronta para decepar os pecadores, que não temem a Ele, que não tem nada a oferecer para Ele. É assim que nós somos, esse somos eu e você. Essas palavras deveriam nos fazer chorar por semanas, por entender o que Deus fez conosco. Você não é bom, nunca foi bom, nunca será bom, sem Cristo. Sem Cristo não há mérito, sem Cristo não há boa obra, sem Cristo não há boa intenção, só há maldade, só há destruição, só há miséria. Somente Cristo que pode aplacar toda essa maldade e desvirar o arco de Deus que nós temos, que tem alvo em nós. Se você morrer na condição que eu falei até agora, até o verso 18, se você morrer nessa condição, Hebreus 9, 27 diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está preparado agora para o julgamento de Deus? Diante do que foi apresentado, você vai alcançar as obras vai alcançar a salvação pelas suas atitudes? Não. Certamente não. É impossível qualquer obra boa sua agradar a Deus, ou pagar o preço pelo seu pecado.
Pensa você, pecador, contaminado pelo pecado, tentando arrancar o pecado de você. Eu sei que você chora, aquele que é cristão sadio, que busca Deus, eu sei que você chora pelo seu pecado. E você sabe que é impossível, mesmo que você tente se vigiar e se policiar 24 horas por dia. Mesmo que você se tranque num quarto e vire um monge, vá para um monastério, num pico de uma montanha, mesmo lá, meu irmão, os efeitos do pecado estão na sua boca, na sua mente, nas suas emoções e no seu relacionamento com Deus. Se eu paro aqui, não há razão para nós vivermos. Se eu paro aqui, é melhor que a pandemia nos pegue e mate a todos nós. Se Paulo para aqui, eu acho que nenhum de nós seria cristão. Acho não, tenho certeza que nenhum de nós seria cristão. Se eu paro aqui, não tem boa notícia, não tem mais nada que nos resta, a não ser o arco de Deus apontado para nós, ponto pronto e a lei de Deus pronta para nos condenar. Mas Paulo continua, verso 19. Verso 19, Paulo fala o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Tudo o que a lei diz, aqui se refere tanto à lei da consciência para os gentios, que não tinham a lei de Deus, a lei escrita de Deus, quanto para os judeus, que tinham um Pentateuco. Ou seja, tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. A lei de Deus, então, ela vem para demonstrar a todos que eles nunca conseguirão cumpri-la, necessitando de uma intervenção divina para cumprirem e se tornarem justos. Paulo continua, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. A lei, ela estabelece certo e errado. A lei, ela estabelece obediência e desobediência. Ou você obedece, ou você desobedece. E na desobediência, descumpre-se a lei. Justo é aquele que vive 100% da lei. O que não derrapa em absolutamente nada na sua consciência e em absolutamente nada no Pentateuco, na lei de Deus, para os judeus. E os gentios na sua consciência em absolutamente nada. Se todos não conseguem viver de acordo com a lei, agora olha que interessante, você vai falar para mim, não, mas eu sou ainda assim, pastor, mesmo que o senhor falou aí, eu acho ainda assim que eu tenho salvação sim, que eu sou uma pessoa boa. Acho que isso aí não é tão grave para mim. Se você não foi convencido disso, vamos para o que Tiago 2,10 diz, não precisa abrir. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pronto. Então ninguém é justo, porque ninguém consegue cumprir 100% a lei. Nenhum ser humano consegue cumprir 100% a lei de Deus, tanto da consciência quanto do Pentateuco. Para os gentios, consciência, para os judeus, Pentateuco, ninguém. Então a conclusão de Paulo é óbvia, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus. Assim, pelo descumprimento da lei, todos estão então debaixo do julgamento de Deus. E nestas condições, esse julgamento será de plena condenação. E o interessante é que todas as vezes que o Novo Testamento descreve com características vívidas, assim, a parte do julgamento final, ele sempre mostra a resposta daqueles que estão sendo julgados de silêncio. Se você, pecador, acha que no dia do julgamento de Deus você vai conseguir levantar o dedo e afrontar e falar de alguma argumentação sua, você está completamente enganado. Tem um neurologista que, quando ele foi questionado, ele é cristão, e ele estuda muito o cérebro humano, ele fala que o cérebro humano é fantástico, o cérebro humano ele consegue processar, guarda as palavras, é o maior computador que existe no mundo, o cérebro humano. E ele guarda tudo o que nós temos.
Esse neurologista falou o seguinte, ele falou, quando foi questionado sobre o julgamento de Deus por um pastor, ele falou, eu acredito que no dia do julgamento, Deus vai catar o nosso cérebro, conectar, de forma figurada, conectar num cabo e vai mostrar todas as nossas palavras, pensamentos, sentimentos, tudo que permeou o nosso cérebro. Depois disso, não resta palavra para aquele que está sendo julgado. Você se garante se você for pesado nas balanças justas do Senhor? Quando Ele vê as suas palavras, quando Ele vê o que passa na tua mente, quando Ele vê os sentimentos que passaram e permearam a sua vida, você se garante? Será que você vai ter alguma coisa para argumentar com Deus? Para falar sobre a bondade? Para falar sobre a sua boa intenção? É o silêncio. O que adianta, o que vai adiantar argumentar com Deus quando Deus diz que nos pesou na balança e nos achou em falta? Deus dirá, não consigo encontrar nenhuma bondade. Procuro em sua alma, mas não vejo nenhuma retidão. Vejo o veneno de cobras em sua boca e lhe dou a minha lei e você a quebra em todos os pontos. Esses somos nós, meus irmãos. Aí o verso 20, Paulo diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém então será justificado diante dele pelas obras da lei. Então ninguém é aceito por Deus por sua perfeição ou por cumprir a lei, ou seja, por fazer o que a lei manda. Todos descumpriram diariamente a lei e pela lei não poderão ser aceitos por Deus. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual é a razão então da lei existir? Para demonstrar para as pessoas que elas são pecadoras, que os seus atos ofendem a Deus e assim elas estão afastadas de Deus. A lei ensina que pelas obras da lei nenhuma carne, nenhum ser humano jamais poderá ser justificado aos olhos de Deus. Para mostrar que pelas suas forças você nunca conseguirá a aprovação de Deus. Para que Deus então trouxe a lei? Para mostrar para você que você não tem condição. A lei é para mostrar nossa debilidade, a lei é para mostrar para nós que sem Cristo é impossível, que sem Cristo não tem como escolher a Deus, que sem Cristo não tem temor, que a língua urde engano, que os pés são pés velozes para o mal, que no caminho a destruição e miséria, que não tem justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. A lei, ela veio para mostrar isso. A lei de Deus vem e mostra, olha, o caminho para agradar a Deus é esse, o que o ser humano sabe mais fazer é descumprir a lei, desobedecendo a Deus. Romanos 7, do 9 ao 10, Paulo fala, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, a lei, reviveu o pecado e eu morri, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Gálatas 3,10 também Paulo diz, todos quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E agora? Qual que vai ser o nosso fim diante dessas circunstâncias? Se a lei veio para trazer o pecado, manifestar o pecado, e que nós não podemos ser justificados pelas obras da lei, porque é através dela que o pecado foi revelado em nós, para mostrar que nós desobedecemos, para mostrar que nós descumprimos, e que não agradamos dos mandamentos de Deus. Qual que é o nosso fim agora? Paulo então graciosamente coloca aqui uma conjunção no grego, mas. O mas na Bíblia é muito importante, porque várias vezes quando se começa uma argumentação negativa, condenatória, o mas vem para trazer uma mudança de estado, para trazer uma mudança na notícia. A notícia agora está sendo para a morte, a sentença até agora é condenação, é inferno, não há livramento até aqui, não há espaço. Você tenta na tua mente agora saber, diante do que foi apresentado por Deus na sua palavra, tenta agora sair, falar, não, mas peraí, o pastor falou que esse lado aqui dá para eu ir,
pensamento contaminado, boca contaminada, atitude contaminada, relacionamento com Deus contaminado, o que sobra? O homem por inteiro contaminado, não sobra absolutamente nada. E aí Paulo vem no verso 21 e 22, começar a trazer a boa notícia que permeia a vida dos cristãos. E ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Mas agora, depois de demonstrar a impossibilidade de se conquistar a justiça pelo esforço humano, ou isso é, pelas obras humanas, pelo mérito humano, ele passa a demonstrar que Deus cumpriu a justiça. Agora Paulo vai apresentar a doutrina da justificação, que como eu disse a vocês, foi estupim da reforma, e que muitos verteram sangue para que essa doutrina fosse ensinada e fosse afirmada dentro da igreja. Ele fala, sem lei se manifestou a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus foi manifestada à parte de qualquer obediência da lei por nossa parte. Porque se a justiça de Deus viesse pela observação da lei, pela nossa parte, ninguém conseguiria ser salvo. Porque Paulo já mostrou aqui que Deus não vai aceitar nenhum pecador, aquele que desobedece a lei diante da sua presença. E ele diz que a lei agora, que ninguém vai ser justificado diante dele por... Verso 22, né? Mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E essa justificação mediante a fé foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 21, aliás. Testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é isso? O Antigo Testamento, tanto a lei e os profetas, essa expressão lei e profetas, geralmente era utilizada pelos autores do Novo Testamento para designar o Antigo Testamento como um todo. Então Paulo está falando, todo o Antigo Testamento testemunhava essa justificação. A lei, os profetas já mostravam que a justificação não era pela lei, era pela fé. Todo o Antigo Testamento, ele demonstra que o plano de Deus em aceitar as pessoas não é pelas obras da lei, e sim pela fé em Jesus Cristo. Porque toda a lei aponta para Ele. Gálatas 3:24 fala disso. De maneira que a lei nos serviu de aio, de apoio, de tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, os profetas profetizaram a respeito disso. A própria lei falava que dessa justificação. Justiça de Deus, continuando o verso agora 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Só existe um meio para que as pessoas sejam aceitas por Deus, isto é, pela fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo seria crer nele, na sua obra, na cruz, no sacrifício que ele fez, no fato dele ter cumprido toda a lei com exímia perfeição. Por isso que o nosso herói, meus irmãos, deve ser Jesus Cristo. Não deve ser presidente A, B, não deve ser corrente A, B. Nosso herói é Jesus Cristo, que verteu sangue, é pela obra, pela cruz, pelo testemunho, pelas pisaduras dele que nós somos sarados. É por ele que nós devemos verter a vida, é para ele que nós devemos deixar sonhos, projetos, intentos nas mãos e no trono dele, para ele fazer o que ele quiser. Afinal, a boa notícia vem dele. Afinal, quem nos salvou foi ele, vindo nessa terra, cumprindo a lei com exímia perfeição e terminando como um sacrifício justo e santo, para nos livrar dos nossos pecados. Por isso que Cristo deve ser o seu herói, deve ser aquele que você se dobra e você derrama lágrimas todos os dias, porque olha o que ele fez por um traste como eu e vocês. Olha o que ele fez por nós, olha quem nós somos aos olhos de Deus. É impossível salvação sem esse Cristo. É
por esse Cristo que nós oramos, é por esse Cristo que somos fiéis na igreja, é por esse Cristo que vamos às pessoas, pregamos o Evangelho, que tentamos viver uma vida reta e justa nessa terra, é por esse Cristo, e é mediante esse Cristo, e sem esse Cristo é impossível. Não há vida cristã sem Cristo. Não existe. É nele que nos movemos, existimos e vivemos. É nele, irmãos. Eu lembro do pastor Paulo pregar uma mensagem uma vez, e ele dizia, aquilo marcou os seus discípulos, que ouviram isso. Nessa ministração, acho que a gente estava até no vale orando, e ele dizia assim: o seu coração deve pulsar, cada batida deve pulsar, Cristo, 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 Cristo deve representar o todo na nossa vida, vivemos por Ele, nos movemos nele, cremos nele, andamos nele, e damos a nossa vida para Ele. Você está entendendo agora? Porque, ainda que você possa sim pedir muitas coisas diante de Deus, não tem problema pedir carro, pedir casa, não tem problema essas coisas, não tem problema pedir para Deus o auxílio na sua formação, melhorar seu salário, não tem problema essas coisas. Mas você está entendendo que tem hora que a gente fala: eu vou pedir mais o quê? Eu vou pedir mais o quê? Olha o que Ele fez por mim, olha o que eu sou e o que Ele fez por cada aspecto desse sangue podre que existe em mim. É Romanos 5, 8 ou 11 que eu abri esse culto. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, meus irmãos, fomos reconciliados, nós éramos inimigos e Ele nos reconciliou com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos a reconciliação. E a justiça mediante a fé em Cristo, ela significa dupla imputação, nossos pecados imputados em Cristo, e a vida perfeita de Cristo transmitida e imputada a nós. Olha que, isso não há palavras para descrever isso, é pegar a podridão nossa e jogar nele na cruz, e a ira de Deus ser lançada contra ele. Isaías 53 fala que Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. É o que? Aquilo ali é o nosso pecado sendo lançado nele, e Deus trazendo seu arco com toda a sua ira, soltando o arco na cruz de Cristo, ferindo de morte mortal. E a obediência de Cristo perfeita. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha que o fantástico Cristo, respondendo às acusações, perdoando os homens, blasfemando no último momento na cruz. Pai, perdoai, não sabem o que fazem. Olha o Cristo, os milagres, a vida, a pregação, aquela vida perfeita. Esse foi o justo, esse foi. 100% justo, lei 100% praticada. Aí Ele vem, pega essa justiça, essa vida perfeita, e Ele lança a nós, toma, de graça. É de graça, meu irmão, é de graça. Você não fez nada, nunca vai fazer nada, nunca mereceu nada, por essa graça. Ele fez tudo isso, e essa vida foi imputada a nós. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, a justiça de Deus mediante a fé em Cristo, ela é para todos os que creem. E os que creem são todos tipos de pessoa. São judeus, não judeus, gentios, brancos, negros, amarelos, rico, pobre, homem, mulher, criança, todos. E a condição dessas pessoas serem aceitas é crerem em Deus, em Jesus Cristo. Verso 23, Paulo continua
reforçando a sua argumentação, porque todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Paulo enfatiza novamente a dura realidade, enfatizando, pois certamente o homem não aceitará essa verdade. Quando você fala que o homem pecou, e que Deus odeia ele nessa condição de pecado, ele não aceita. Por isso que Paulo enfatiza isso inúmeras vezes, ele está voltando ao argumento novamente. Pecou, carece da glória. O que é carecer da glória? Está afastado do Deus Santo, e não tem o qual não tem parte com o pecado. Poxa, comentando esse versículo, fala que também isso aqui faz referência ao constante fracasso do homem em fazer todas as coisas para o louvor, honra e glória de Deus. É o que está escrito em Romanos 1:21, porquanto pelo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus, por isso carecer da glória de Deus também. Verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Graça, meu irmão, é um favor imerecido. O conceito de graça é favor imerecido, você não merece. Mas mesmo assim ele fez. Justificado, sendo justificado por graça, ou seja, você não fez, ele não merece, não fez nada para merecer. É um favor imerecido, você não merecia, você era inimigo, como eu disse. Justificado aqui é o termo que refere ao perdão da culpa e do castigo pelo pecado e a imputação da justiça de Cristo ao cristão. Os méritos de Cristo são aplicados ao cristão. O cristão, a palavra justificado, significa que o cristão é tornado justo aos olhos de Deus por uma obra única e exclusiva de Deus. Não teve ação humana nessa obra de justificação. Gratuitamente, ele fala, você foi tornado justo aos olhos de Deus por uma obra exclusiva de Deus gratuitamente. Gratuitamente do grego dorean, que significa um dom, sem pagamento, sem razão ou causa, sem qualquer mérito humano ou sem qualquer pagamento. Não fez nada para merecer, meu irmão. Não fizemos nada para merecer e nunca vamos fazer. Não vai ser porque você escolheu a Deus que você foi salvo, é porque Ele te escolheu. Mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Deus aceita então todos aqueles que crerem em Jesus Cristo por conta do sacrifício que ocasionou a redenção daqueles que creem. A palavra redenção aqui no grego significa resgatar, redimir. O pagamento do resgate necessário, era uma palavra usada como o pagamento necessário para resgatar um escravo, libertar um prisioneiro, um escravo. Então é como se fosse assim, mediante a redenção, mediante o pagamento do sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi a moeda. O sangue de Cristo foi a moeda que foi derramada na conta de Deus relacionada ao pecado. O sangue de Cristo então é essa moeda que vem e paga o seu pecado. E as correntes do pecado que te prendiam a sua mente, vendavam seus olhos, amarravam as suas mãos, encordaçavam seu coração, são rompidas quando aquele sangue é derramado na cruz do Calvário. E Deus vai aceitar aquele sacrifício. Como diz nos versos seguintes, eu vou correr aqui para a gente terminar. Pois todos sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, e tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados, propiciação é sacrifício pelos nossos pecados. Jesus estava pagando o preço pelos nossos pecados. O sangue de Cristo aplaca a ira de Deus para aqueles que creem em Cristo. E propiciação aqui carrega a ideia de um sacrifício para a obtenção de perdão. No Antigo Testamento era o dia da expiação, que é a festa, o dia chamado Yom Kippur. Está descrito em Levítico 16, do verso 13 ao 15. A tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório. Nessa festa se derramava o sangue do sacrifício sobre a tampa para representar a cobertura dos pecados diante de Deus.
A arca representava a presença de Deus, e quando você derramava o sangue do sacrifício, dos animais, aquele sangue, ele representava que o pecado estava sendo coberto diante de Deus. Mas era algo somente para tampar, para aplacar a ira de Deus. Mas aquilo que expiou definitivamente os nossos pecados, lançou-os no mar do esquecimento, absolveu-nos totalmente da condenação, foi a expiação definitiva, promovida pelo sangue do Cordeiro, sem ruga e sem mácula. Pedro diz isso com muita graça, com muita inspiração do Espírito Santo. Pedro diz isso em 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados do seu vil, fútil procedimento que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi mediante esse sangue que nós somos salvos. E ele continua, Paulo, dizendo, mediante a fé, é crer nele e em sua obra, ser fiel a ele. Lembrando que a fé é um dom de Deus. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem nos concedeu essa fé. Manifestação da justiça no tempo presente, ou seja, Cristo cumpriu a justiça de Deus. E ele indo no final, para ele mesmo ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Cristo. Justo, Deus, ele no final, ele continua sendo justo e justificador. Justo por quê? Justo por executar a justiça contra o pecado daqueles pelos quais Cristo morreu. Porque ele executou o pecador em Jesus Cristo. Deus nunca deixa de lado a sua santidade para nos salvar. Pelo contrário, ele ordena e exige que o pecado seja punido. Prova disso é Isaías 53. E justificador. Por que Deus foi justificador? Porque ele que promoveu a justificação, por meio de Cristo. Ele nos justificou. Cristo tinha que morrer porque, segundo Deus, a propiciação precisava ser feita. O pecado devia ser punido. Então ele continua sendo justo e justificador. Terminando agora. Verso 27 diz, onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. A pergunta aqui, temos motivo para nos gloriarmos, nos orgulharmos, por nos vangloriarmos? Você tem alguma coisa que você possa chegar diante de Deus, eu fiz isso para ser salvo? Você tem orgulho do quê? E ele fala, foi de todo excluído, o orgulho foi excluído, não tem o que vangloriar. Eu e você devemos dobrar os nossos joelhos e todos os dias agradecer, não tem que vangloriar a Deus, olha o que eu fiz hoje. Orei 2 horas hoje, Deus. Deus, você viu? Eu terminei de ler a Bíblia. Li a Bíblia inteira. Deus, você viu meu mestrado em teologia? Não tem do que se gloriar. Não tem nada nesta terra que você possa se gloriar, meu irmão. A glória, a vanglória foi excluída. Por qual lei? Das obras? Se fosse pelas obras da lei, você teria mérito. Você ia falar, eu escolhi Deus. Eu que fui até Ele. Eu que fiz, eu que tive boas obras, eu que tive bons atos. Paulo fala, não, das obras da lei também não. Não foi, o orgulho nesse caso não foi excluído pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei você teria mérito. Não, foi pela lei da fé. É porque nós nos gloriamos, porque nos foi dada a graça de crermos em Cristo. O Efésios 2,8 de novo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, meus irmãos, é dom de Deus. 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A conclusão de Paulo, diante do que foi exposto, é que por estas razões o homem é justificado pela fé e não pela lei. A pessoa então é aceita por Deus pela fé. Fé naquilo que Cristo fez. Pecados por Cristo pagos em Cristo, e obediência de Cristo atribuída a nós, e não por fazer o que a lei manda, pois ninguém consegue cumprir a lei, por isso que é independente das obras da lei. Verso 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só.
o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Aqui Deus mostra que Deus é Deus daqueles que creem em Cristo, tanto judeu quanto não judeu, tanto circunciso quanto o não circunciso. Então, como é que Deus vai salvar? Mediante a fé, aquele que passou pela circuncisão, e mediante a fé, aquele que não passou pela circuncisão. Ou seja, o meio de Deus salvar não muda. Se é judeu e é circunciso, é mediante a fé. Você não é judeu e é incircunciso, continua sendo mediante a fé. Você nunca vai falar, não, mas eu fiz a circuncisão. Não. Mas eu guardei a dieta. Não. Mas eu guardava as festas. Não. É fé em Cristo. Verso 31, e encerramos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei, então, é confirmada. Por quê? A lei foi excluída aqui? Não. A lei é confirmada, pois foi necessário Cristo cumpri-la para que nós pudéssemos ser salvos hoje. Se Cristo não tivesse cumprido a lei, nossa sentença certamente seria a condenação eterna no inferno, sofrendo eternamente a ira de Deus por desprezarmos os seus mandamentos. A lei então tem algum valor? Porque o texto fala antes, a lei, confirmamos a lei, sim. Gálatas diz que a lei nos serve para nos conduzir a Cristo e mostrar que sem Ele nós nada podemos fazer. Não tem boa obra, não tem boa justiça, não tem misericórdia, não tem nada sem Cristo. Vamos orar nesse momento então, meus irmãos, e agradecer por essa graciosa notícia, agradecer por Deus trazer mais uma vez a memória quem nós somos aos seus olhos, e mais uma vez nós termos a gratidão pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós tão sujos e inimigos de Deus. Vamos orar e nós já encerraremos. Senhor, pela Tua absoluta graça e misericórdia, nós ficamos envergonhados, meu Deus, diante de tamanha graça e de tamanha misericórdia que foi manifestada a nós. Senhor, que possamos viver uma vida de temor e reverência diante de Ti, reverenciando os Seus mandamentos e temendo o Senhor todos os dias. Tão grande salvação foi manifesta a homens tão sujos, tão impuros, tão perversos como nós somos, mas pela graça gratuitamente manifestada em Cristo, nossos pecados lançados nele na cruz e a obediência dele atribuída a nós, meu Deus, o que pedir diante de Ti, o que clamar diante de Ti, se não por graça, se não por misericórdia, se não por agradecer, falar, Deus, eu não preciso de carro, de casa, de casamento, de bem, de dinheiro, de uma circunstância melhor, eu tenho a Cristo. Eu tenho a boa notícia, eu tenho o Evangelho, eu tenho a salvação poderosa, porque essa salvação foi garantida não por mim, não pelos meus méritos, mas por Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o Deus, o nosso Senhor, que é o justo justificador, justo porque Ele não manchou o seu caráter, os seus atributos, ao punir Cristo na cruz do Calvário. E justificador, porque sem nós termos feito absolutamente nada, Ele propôs um plano, decretou um plano para nos trazer salvação, mediante a fé em Cristo. E nós Te louvamos, porque o nosso coração mau foi regenerado, e depois dele ter sido regenerado, foi nos dado de graça a fé, e mediante a fé, pela graça, nós somos salvos. E por Tua absoluta graça e misericórdia, isso não vem de nós, é dom de Deus. Glorificado seja o Teu santo nome por essa boa notícia, por essa graça do Evangelho trazida a nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu agradeço por vocês estarem conosco, me desculpe por ter passado um pouco o horário. Medite durante a semana nessa grande notícia. Essa é a razão de nós irmos para o céu. Essa é a nossa esperança. Larga de discussão política, ideológica. Sai dessas coisas, meu irmão. Vai para Cristo. Vai se gloriar nos pés dEle. Lembra de Hebreus? Que nós temos um sacerdote. Ele fala para nós nos achegarmos com ousadia diante do trono da graça para alcançar misericórdia
e achar graça no tempo oportuno. É tempo oportuno, já que Deus nos privou de tantas coisas, é tempo oportuno de estar aos seus pés, clamando por graça e por misericórdia. O que pode mudar a nossa região, país, governantes, é a nossa oração em Cristo e a pregação do poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo culto.